Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar o conceito dentro da estática de vetores posição. Ainda dentro de vetores a gente vai falar do conceito de vetor posição, de vetores posição, resolvendo o exercício e fazendo uma revisão, dos conceitos importantes sobre esse tema. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E também, se porventura os nossos vídeos têm te ajudado, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, além de nos ajudar, você tem acesso a materiais exclusivos, a vídeos exclusivos, até a cursos completos exclusivos, dependendo da modalidade que você escolher. E se você quiser fazer parte dos nossos grupos no Facebook, no WhatsApp, no nosso site, ou nos seguir em qualquer mídia social, também lá na descrição do vídeo tem links. Basta você clicar e você vai ver e ter os acessos a tudo que eu acabei de comentar. Bom, sem mais delongas, vamos então começar a nossa aula, O que nós temos aqui? O exercício diz o seguinte: uma tira de borracha está presa em dois pontos, A e B, como mostra a figura. Determine o seu comprimento, ou seja, o módulo, e a sua direção, medidos de A até B, ou medidos entre A e B, Acho que faltou alguma terminologia aqui. Bom, primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é o conceito de vetor posição. O que é vetor posição? Nada mais é do que seria as instruções do mapa da mina, do mapa do tesouro. O que o mapa do tesouro, a gente vê às vezes em filme, o pessoal olhando, aí tem um xizinho e tal, aí identificar um ponto qualquer, que seria a nossa origem, e aí você dá tantos 10 passos para a direita, 5 passos para a esquerda, para cima, horizontal, sei lá, enfim, vem as instruções. E aqui o vetor posição é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai escrever isso na forma vetorial. Então, pensando nisso, eu quero chegar aqui no ponto A. Então, o que vai ser o vetor posição A? O RA, a gente vai determinar agora, o RA ele vai ser o quê? Na sequência, eu faço sempre na sequência x, y, z. Então, quanto que eu vou andar em x? Então, eu tenho que andar essa quantidade em x. Depois que eu andar essa quantidade em x, em y não preciso andar nada. E depois eu tenho que andar essa quantidade para baixo, y. Então eu tenho que andar um xa, eu tenho que andar um za. E quanto que vale xa? Tá descrito aqui, 1 metro, enquanto za vale 3. Então eu vou escrever, abro o colchete, 1 e chapéu, mais 0, porque eu não ando nada em j, chapéu, é na direção de y, mais... nesse caso, mais, só que eu tenho que pensar o seguinte: o positivo é para cima e eu estou descendo. Se eu estou descendo, então tem que ser menos o valor, então tem que apagar ali. Na verdade, é menos a quantidade, que é 3 metros, na direção de cá, chapéu. Então veja que isso aqui, genericamente, se eu quisesse escrever, seria um xa e chapéu, mais um ya J chapéu, mais um Z A K chapéu. Bom, e para chegar no ponto B? No ponto B, antes disso, deixa eu só desenhar o XA, o ZA para baixo aqui. Eu vou apagar ele, que ele vai atrapalhar ali justamente desenhar o vetor. Então o vetor RA, ele nada mais é, vou colocar ele em roxo, do que eu sair aqui do zero e chegar no ponto em questão, nesse ponto aqui. Então aqui seria o meu RA. Então, ou seja, o que eu tenho sempre comentado. Então estou fazendo um plano aqui que é mais fácil. Digamos que eu quero chegar nesse logotipo que eu tenho aqui, o logotipo aqui em cima. Então, digamos que a minha mão seja a origem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar um certo tanto para a lateral e um outro tanto para cima. Ou eu posso fazer o trajeto inclinado. Então o trajeto inclinado é o vetor RA. Enquanto que cada componente x, y e z seria você fazer passadamente assim. Nem sempre você, às vezes você não consegue fazer o menor, seria aqui, o menor caminho assim, Então o vetor posição nada mais é do que esse vetor inclinado, que seria a ligação da minha mão com o logotipo que está aqui, que vocês estão vendo aqui, esse logotipo. Mas eu escrevo ele, então o módulo dele vai ser esse tamanho aqui do triângulo, que é formado por esse tamanho na horizontal, mais esse tamanho na vertical. Então, dito isso, a gente pode fazer o outro vetor. Então, qual que seria aqui o vetor
o vetor posição RB. Seria, eu vou ter que andar na direção de x para trás, de quanto? Então esse aqui é o meu o meu xb, que vale 2. Então já vou escrever aqui, ó, o meu RB vai ser igual a, abre o colchete, né? 2, só que ele está indo no sentido oposto, 2 e chapéu. Então veja que aqui ele vai no sentido positivo, é para cá, e eu tenho que ir no sentido oposto, então menos 2 é por conta disso. Na sequência, eu tenho que fazer esse movimento para o y. De quanto? Nesse caso, de 2 metros. Então aqui é o meu YB. Então, de mais 2J chapéu. E por fim, eu tenho que subir e chegar neste ponto B, que vai ser o meu ZB, que vale 3 metros. Então, mais, porque ele também está no sentido positivo, 3 K chapéu, e eu fecho parênteses. Pronto, eu tenho os vetores A e B. Mas note antes disso, né? O que seria então o vetor posição, como a gente acabou de demonstrar agora há pouco? O vetor posição RB seria aquele que vai da origem até o ponto B. Então aqui está o meu RB. Então ele sai da origem e faz, né? Vetorialmente, o que nós temos, né? Veja que o vetor que interessa é o vetor RAB. Por que é o vetor que me interessa o RAB? Porque o exercício pede para determinar o comprimento, que é de A até B. Se eu souber esse vetor, essa distância, que vai de A até B por este caminho, eu tenho um módulo. Então veja aqui, né? Vou mudar de cor para indicar aqui. Por exemplo, deixa eu ver, tem que ser uma cor que aparece. Vou colocar esse azul marinho. Então esse vetor que sai de A e vai até B, ele é o vetor RAB. Então o que acontece aqui, né? Veja que se eu, vetorialmente falando, né? Veja que eu tenho, né? Quando a gente comentou lá da regra do paralelogramo, a gente fazia no eixo x e y, né? Então tá aqui o vetor, tal, soma e tal, e saiu o vetor inclinado aqui, né? Seria o vetor da inclinação, da diagonal do paralelogramo formado. Aqui não deixa de ser a mesma coisa, só que ao invés do plano estar assim, ele está inclinado, numa posição qualquer aqui, né? Do plano, tem um plano aqui. Então, se eu for olhar vetorialmente, eu tenho o quê? Que RA, veja aqui, o vetor RA ele vai do ponto 0 até o A, mais o RB, nada mais é, aí eu tenho o RAB, aliás, né? Então RA mais RAB vai ser igual ao RB. Então, da regra do paralelogramo, o que a gente tem? Lá da regra do paralelogramo, a gente tem que o RB aqui, o RB, ele nada mais é do que a diagonal formada pela soma vetorial do vetor RA mais o vetor RAB. Então, RA mais RAB vai ser igual ao RB, vetorialmente. Então, se eu fosse querer desenhar isso aqui, o que eu vou tentar fazer aqui para ficar um pouco mais claro, né? Então eu tenho aqui esse vetor RB, aqui, eu tenho o vetor RA aqui, e eu tenho um vetor que vai RAB. Então veja, eu vou até pintar aqui para você ver o que eu estou falando. Então esse triângulo aqui é um plano, né? Eu tenho aqui um plano, um triângulo num plano qualquer aqui inclinado, né? Então veja aqui, o que eu comentei, né? Que a gente tem dificuldade para fazer essa representação. Então o que significa, né? O RAB mais o RA, ele
forma o RB. Por quê? Porque se eu for pensar aqui em termos de traçado, eu tenho o traçado do RA, depois eu tenho o traçado do RAB, tá aqui, e se eu fosse, né, fazer um paralelo aqui, eu teria o paralelogramo aqui, ó, formado. Aí, agora sim, ficou parecido. Eu tenho o paralelogramo e o valor aqui, no valor vetorialmente falando, o RB nada mais na verdade eu teria que desenhar essa parte aqui em cima, né? O R nada mais é do que a diagonal desse paralelogramo. Então, quando a gente faz, né, a soma, uma das maneiras da gente fazer a soma, eu comentei vetorial lá atrás, é o que? Se eu quero, eu tenho aqui esse vetor 1 mais o vetor 2, né? O que eu faço? Eu coloco o vetor 1 e na extremidade, né, quando acaba o vetor 2 aqui, eu coloco o vetor 1. E o resultado né, é o somatório. Nesse caso, a força resultante, nesse caso o resultante aqui, né? É a mesma coisa, né? Então, o RA mais o RAB vai ser igual ao RB. Dito isso, o que a gente consegue determinar aqui? Que o RAB, que é o que me interessa, em termos de vetor, nada mais vai ser do que o RB menos o vetor RA. Então, para eu encontrar o vetor que vai de um ponto ao outro, né, seja ele qual for, basta eu pegar o vetor da onde eu quero chegar, posição, né, menos o vetor da onde eu estava, e eu vou ter o vetor RAB. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, né? Então, a gente já determinou então, o RAB, a gente já determinou os valores, vai ser igual. Eu tenho esse aqui, menos 2, menos 1. Então vai ficar menos 2, menos 1. E chapéu. Mais. Agora, o RB, 2 menos 0. Por isso que é importante colocar ali. 2 menos 0. J chapéu, para não confundir na hora de fazer. Mais 3 menos 3. Então, 3 menos 3, K chapéu. Veja o seguinte, que o RAB, então, vai ser igual menos 2 menos 1, menos 3 e chapéu, mais 2 menos 0 dá 2 mesmo, 2J chapéu. E aqui 3 menos menos, né, dá mais, então vai dar mais 6K chapéu. E assim a gente tem o nosso vetor posição. O que é comum a gente ver nos livros? A gente vai ver uma fórmula assim, RAB é igual XB menos XA e chapéu, mais, tem que botar uma colchetinha aqui, YB menos YA J chapéu, mais ZB menos EA K chapéu. Então, se você guardar essa fórmula, beleza, né, não tem problema nenhum, você teria, já poderia fazer direto. Mas desde que você entenda, né, a gente chegou no mesmo resultado, né, feito isso. Bom, só que o que acontece? O problema, ele pede o comprimento, então até agora eu não respondi, eu só achei o valor vetor, né? O comprimento do vetor, o comprimento lá dessa borracha que liga o ponto A ao B, então eu vou escrever aqui, o comprimento, ele nada mais é do que o módulo do vetor RAB. Então, o módulo de RAB vai ser igual a raiz do que? Menos 3 ao quadrado, mais
2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, RAB vai ser igual. E aí eu tenho sempre mostrado o aplicativo para vocês. É o aplicativo do Droid 48. Então fica 9, 4 mais, 36 mais, raiz. Então RAB vale 7. 7 metros. Então 7 metros é o comprimento que eu tenho desse vetor. Né? Daqui, que é o ponto, voltando aqui, né? Eu escrevi, mas eu estava aqui na tela aqui. Então, né, o resultado, o RAB, é a raiz, né, de 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que dá, né, o módulo aqui dá 7. Então, o comprimento aqui, que vai do ponto A até o ponto B, que é o tamanho do elástico, é o módulo. Então, veja que, em função da geometria espacial, a gente consegue identificar distâncias entre dois pontos distintos. Nesse caso aqui, para obter o comprimento do vetor, né? Do comprimento entre esses dois pontos, a distância entre esses dois pontos, né? Isso que é o módulo aqui, né? E uma outra questão que o exercício pede, ele pede qual que é a direção, medido de A para B. Então, se eu vou medir de A para B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os vetores unitários, né? Como eu comentei, o vetor RAB, ele pode ser escrito pelo módulo de RAB multiplicado por um vetor posição qualquer, né? Um vetor posição, um vetor U qualquer. E o vetor U, ele nada mais é do que o vetor R, aí genérico, né? Dividido pelo módulo de R. Então, se a gente já tem o módulo, basta eu calcular, eu já tenho aqui os vetores também. Então, o vetor unitário, que vai dar a direção, né, de U a B, vai ser igual. Bom, basta dividir, então, pegar aqui o vetor RAB. Então, ou seja, apertei errado. Isso que nada mais é do que o vetor RAB dividido por R, o módulo de RAB. Então, isso aqui vai ficar igual. Só pegar aqui. Então, fica menos 3 dividido por 7, e chapéu, mais mesmo, mais 2 dividido por 7, J chapéu, mais 6 dividido por 7, K chapéu. Então, o vetor UAB vai ser igual, fazendo a conta, 3. Então, eu tenho o vetor 3, 2 e 6. O que eu tenho sempre mostrado que a calculadora ajuda. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem o vetor 3, 2, 6. Opa, deixa eu trazer para ver aqui, ó. 3, 2, 6, que é o vetor. Vou pegar 7 e vou dividir. Já tenho um vetor unitário. Então, ao invés de eu fazer a conta cada um deles, basta fazer isso aqui, que eu acabei de fazer, né? Então, vai ficar menos 0,429 e chapéu, faltou o colchete aqui, mais 0,286 J chapéu, mais 0,856 K chapéu. K chapéu. Oh, mas que saco. Apertando o botão errado aqui. Então, nesse caso, esse seria o vetor direção do meu problema. Então, eu já consigo obter também, né? No caso, eu poderia deixar, né, às vezes a resolução pode ser deixada assim, ou deixado nos valores que eu preciso mesmo, né? Nos valores aí que foram determinados dessa forma. Então, aqui seria, esse aqui seria a direção, né? A direção do que foi pedido no vetor. Bom, uma outra maneira, né, que eu posso fazer é identificar os ângulos, né?
uma outra, voltando aqui, né? Acabei esquecendo de voltar. Então, o vetor UAB vai ser igual a menos, fazendo a conta aqui, né? 0,429 I chapéu, mais 0,286 J chapéu, mais 0,856 K chapéu. Né? E essa aqui seria a direção que eu estava falando aqui, mas não estava aparecendo, né? E essa seria a direção. E uma outra maneira é achar os ângulos, né? Os ângulos. E quais são os ângulos, né? Então, o alfa alfa é AB, vai ser igual ao valor da componente R ABX dividido por RAB. Ou melhor, o cosseno disso, né? E daqui então a gente tira que o alfa AB, a gente já fez isso em outros exercícios, né? É o arco cosseno de RABX dividido por RAB. Isso aqui nada mais é do que esses valores que eu já calculei aqui, ó. Então se eu pegar e pegar aqui, vou fazer aqui o cosseno para ver o que dá. Não deu certo. Então, o que acontece aqui, né? Se eu pego ou melhor, deixa eu fazer aqui arco cosseno, talvez dê certo. Também não. Quando está na forma de vetores eu não consigo fazer, né? O que eu estava querendo aproveitar aqui o que eu tinha escrito, né? Então basta eu fazer, né? Então alfa B vai ser o arco cosseno de menos 0,429, que daqui é igual a alfa B, vai ser igual, então vai ficar 0,429 menos arco cosseno, então 115 graus. 115,4 graus. O beta AB vai ser o arco cosseno de 0,286. 0,286. Então aqui o beta AB vai ser igual 0,286 arco cosseno de 73,4 graus, sempre aproximado, né, que tem o valor, né, a conta da outra. E por fim o gama AB vai ser o arco cosseno do valor ali 0,856. Então daqui eu tenho que o gama AB vai ser igual 0,856, o arco cosseno, 31,1 graus. Então, ou seja, esses seriam as possíveis maneiras para a gente identificar o vetor posição, né? Então, qual que é a vantagem de fazer o vetor posição, né? Que a vantagem na hora de fazer o produto escalar, o produto vetorial, né? Para obter o momento, né? Que é a definição geral, né? Vem pelo momento. Então, a ideia seria justamente usar o vetor posição, né? Para poder obter o vetor momento e, consequentemente, você consegue resolver principalmente se for tridimensional, de maneira mais rápida e mais simplificada do que o contrário, né, em termos de trabalho, né? Se você for fazer de maneiras decompondo as forças, fica muito mais complexo, né, a resolução. Né? Então, por isso que trabalhar com vetores agora vai ser fundamental. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se você gostou, deixa nos comentários. Se você não gostou também, deixa nos comentários para a gente saber o que está acontecendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.